Bom, meus caros, estamos aqui de volta. Nós vamos começar agora, como anunciamos, a criação do front-end da nossa aplicação. E tem algumas coisinhas para explicar para vocês antes da gente começar a codificar propriamente dito. Tá? Antes de mais nada, eu vou acessar aqui a nossa pasta. Deixa eu abrir aqui um explorador de arquivos. Deixa eu trazer para cá, porque nesse momento eu estou com 2 monitores abertos. Então, na unidade C, eu vou lá na minha pasta champ, htdocs e manutenção. Muito bem. Dentro aqui da pasta fontes, está vazia, tudo em ordem, tudo bem. A gente vai começar a criar o primeiro dos nossos arquivos e eu vou aproveitar para explicar para vocês o CSS externo. Então nós já vimos em aulas anteriores o CSS embutido, CSS interno, e eu vou passar para vocês como é que funciona o CSS externo. Então para isso, eu vou utilizar o Notepad++, só um minutinho que ele está abrindo aqui, está lá. Então nós vamos começar um arquivo que é do tipo PHP, codificação em UTF-8, eu vou dar um clique no salvar. Na hora de salvar, eu vou navegar até a nossa pasta, na unidade C, na pasta champ, htdocs, manutenção, dentro da pasta fontes, e o primeiro arquivo que nós vamos criar vai ser o arquivo index. E como já está definido aqui embaixo PHP, então será criado o arquivo index.php. É importante o tipo do arquivo. Tenha certeza que você está criando aqui um arquivo do tipo PHP. Se por um acaso o tipo PHP aqui, ó, que é Hypertext Preprocessor File, caso ele não apareça, você faz o seguinte, ó, você rola essa barra de rolagem, coloca em All Types e aqui manualmente .php. As duas opções são válidas. O importante é que o arquivo seja salvo do tipo PHP. Muito bem. Aqui no nosso arquivo PHP, a gente vai começar com a diretiva doctype HTML, que indica que nós estamos usando HTML5. E aí eu vou começar com HTML utilizando lang ptbr em português. Já vou fechar a nossa tag HTML. Vou utilizar aqui, vou criar a tag head. Já vou fechar a tag head. E vou criar a tag body. Fechar a tag body. Muito bom. Dentro da tag head, lembra sempre, né, da indentação. Indentação pode ser utilizada com tab ou com 4 espaços. E nós ainda, até esse momento, nós estamos utilizando o Notepad++. Logo, logo, nós vamos começar a utilizar um outro editor chamado VS Code, que ele tem alguns recursos que vão facilitar um pouquinho essa parte de indentação do código tudo. Mas nessa videoaula ainda nós estamos usando o Notepad++. Aqui dentro do head, nós vamos criar o title e vamos colocar apenas manutenção. Depois a gente vai definir um nome legal do nosso projeto. Já tem algumas sugestões e a gente vai definir um nome legal. Então, title, opa, só um pouquinho. Legal. E, obrigatoriamente, o meta char7 igual a UTF-8. Muito bem. Bom, só para a gente exemplificar, vamos dar um clique aqui no salvar e vamos executar isso. Eu vou executar com um navegador. Eu vou pegar aqui o Edge. Vamos executar. Então, localhost, barra manutenção. Na verdade, eu teria que colocar barra fontes, porque o nosso código está aqui, ó. E o nosso arquivo index já foi carregado, perceba o nome, o title aqui, e o body está vazio. Então, só para explicar aqui, a gente relembrar, ó, vamos colocar um H1 como exemplo, né? Essa parte aqui, só fazendo uma observação, você não precisa fazer, tá? Apenas acompanhe como sendo uma revisão de CSS interno, embutido, interno, explicação do CSS externo, que é o que nós vamos, na verdade nós vamos usar
os 3 tipos no desenvolvimento do nosso sistema e quando nós começarmos definitivamente a construir, aí sim, utilizando o VS Code, aí você vai passo a passo fazendo comigo, tá? Então, vamos chamar aqui ó, só de manutenção /H1, para a gente ver isso aqui funcionar, dei um clique aqui no salvar, e aí, manutenção, tá aqui. Vamos lá, exemplo de CSS embutido, é aquele que a gente coloca o estilo, né, que ao invés de usar formatação, a gente usa o termo estilo dentro da própria tag. Então, style, né, podemos até começar aqui, ó, aqui no body, colocar uma cor de fundo. Então, style igual, cor de fundo igual, cor de fundo, background color, 2 pontos, e é a cor que a gente tem. Por exemplo, vou pegar aqui alguma cor aleatória, tá? É que você poderia ser a cor da, o nome da cor, por exemplo, red. Isso aqui já vai funcionar, ponto e vírgula, já deve funcionar. Vamos dar uma olhadinha aqui, se eu não cometi nenhum erro, olha lá. Então esse é o CSS embutido, né? Vamos só fazer mais um aqui, ó. Style igual, entre aspas, color, 2 pontos. Perceba que a cor da fonte, por padrão, ela é preta. Então vamos colocar uma cor white, por padrão. Mas aonde que isso vai funcionar? Só nesse H1. Quer ver? A gente vai dar um exemplo, vamos colocar aqui mais alguma coisa, olha lá, já ficou branco. Se nós colocarmos qualquer outra instrução aqui, P, por exemplo, ó, esse é o exemplo de um parágrafo. Barra P, ponto aqui, salvou. O parágrafo, ele não tem nada de estilo, porque o estilo embutido, CSS embutido, ele é aplicado na própria fonte. Então, olha lá, esse é um parágrafo. E mesmo que nós colocássemos um segundo H1 aqui, não é comum, né, a gente colocar outro H1, só explicando, outro H1, sem o CSS embutido. Então veja só, aqui em cima a gente tem uma tag H1 com um CSS embutido, e aqui uma tag H1 sem CSS nenhum, sem estilo nenhum. Então só vai ser aplicado, olha lá, só vai ser aplicado no primeiro. Então esse é o conceito de CSS embutido. Aí nós aprendemos também, né, revendo aqui o CSS interno. Como é que ele funciona? O CSS interno ele pode ser feito por meio da abertura e fechamento das tags style e /style. E aqui dentro a gente coloca as nossas instruções. No entanto, nas nossas aulas, eu expliquei para vocês sempre colocando aqui embaixo, colocando o style depois do HTML. E por que eu fiz isso? As duas formas estão corretas. A questão é a seguinte, o navegador ele vai executar o código sequencialmente, linha a linha. Ele é um interpretador. Bom, imagine aqui que nós tivéssemos, isso vai acontecer com a gente, apresentando uma lista, né, conectando o banco de dados e apresentando uma lista com, por exemplo, 200 computadores. Então vai lá, dá um select na tabela computador, nós temos 200 computadores na escola, distribuídos em vários laboratórios. Então isso vai demorar um determinado tempo para ser apresentado. Quando ele for apresentado, se essa lista ela for apresentada aqui, num primeiro momento, ela vai utilizar, mesmo que nós tenhamos aqui ó, os códigos CSS, que a gente vai colocar aqui no interno, o HTML vai ser apresentado cru, puro, sem o CSS, porque os códigos virão aqui. Então é como assim, ó, ele apresenta a tela feia, apresenta a página feia. Quando esses códigos aqui forem carregados, ele, entre aspas, embeleza a página. Bom, Wagner, qual que é a vantagem disso? A vantagem é que muitas vezes a quantidade de código que a gente coloca no estilo é grande. Então, se a quantidade de códigos estiver aqui em cima, por exemplo, antes de começar a carregar, de consultar o banco de dados, a página ela vai ficar demorando aqui para fazer o download de todo o conteúdo que tiver aqui dentro, né? Dando para o usuário uma impressão maior de lentidão.
Tá? Não está errado, está certo. Mas é muito comum programadores colocarem o estilo, mesmo que ele seja interno, a gente coloca depois do HTML. Tá? Apesar dele estar depois do HTML, pode colocar aqui embaixo, depois do barra HTML, não tem problema nenhum. Bom, desse jeito, o que está acontecendo aqui? Não tem nada de estilo, eu tenho só abertura e fechamento. Já salvei, vou mostrar para vocês como é que isso está sendo executado. Olha lá, está cru, puro, né? Ou seja, estilo original. O H1 com essa fonte, determinado tamanho, o H2, desculpe, é um H1 aqui também, né? O parágrafo também com essa fonte, determinado tamanho. Nesse momento eu estou com 110% de zoom, olha lá, 100% de zoom. Tá. Vamos colocar aqui agora o estilo interno. Então eu vou fazer o seguinte, ó. No estilo interno, a gente tem seletores, alguns tipos de seletores. O primeiro seletor deles é o seletor universal, que ele é o simples asterisco. O que nós colocarmos aqui vale para tudo. Para tudo. Então, o que a gente pode colocar aqui? Por exemplo, font family, que é o tipo da letra, Arial. Então, em todos os elementos textuais, no nosso caso aqui, ó, um H1, outro H1 e o P, são elementos textuais. Eles vão receber o impacto dessa font family Arial. Tá? Já está salvo, vamos dar uma olhadinha. Perceba que na hora que eu atualizar a página, isso daqui, a fonte do texto vai mudar. Olha lá, mudou. Essa daqui é o Arial. Vamos ver outra, só para a gente testar. Verdana. Salvei. Olha lá, mudou de novo. E é comum nós colocarmos mais de um tipo de fonte aqui, ó, por exemplo, Arial e Verdana. Mas por que dois? Porque se o navegador não conseguir aplicar esse, ele tenta aplicar o segundo, um terceiro, um quarto e assim por diante. Então, nesse caso, ó, vai mudar de novo. Ó. Tá? Então, é muito comum a gente fazer alguma coisa dessa. Eu vou deixar aqui o Arial só como exemplo, que depois eu vou colocar o CSS externo, explicando para vocês como é que funciona, né, o CSS externo, e aí a gente vai caminhando. Outra coisa que a gente poderia colocar, só assim como exemplos, alterar as margens. Por padrão, existe uma margem superior, inferior, esquerda e direita, em determinado valor. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar a margem 0 pixels e todos os paddings, que são as margens internas, de 0 pixels também. Tá? Então, salvei. Na hora que eu atualizar, vocês vão ver que tem um ligeiro espaço, podemos até aumentar o zoom, ó, tem uma ligeira margem aqui esquerda, tem uma margem superior. Na hora que nós atualizarmos a página, essas margens vão deixar de existir. Olha lá, tá vendo? Colou. Por que a gente faz isso? Porque aí a gente vai customizando elemento a elemento como que nós queremos que sejam suas margens externas, que aí é a propriedade margem, as suas margens internas, propriedade padding e assim por diante. Então, esse daqui é chamado de seletor universal. Comentários em CSS, eles são barra asterisco e asterisco barra. Então aqui, ó, nós podemos colocar assim, seletor universal. Tá. E como é que é? Que nós vamos usar bastante. Como é que é comentário em HTML? Comentário em HTML é assim, ó, é o sinal de menor, exclamação, hífen, hífen. Perceba que ficou tudo verde, né? É porque ele pegou o começo de um comentário e o final de um comentário. Então aqui eu faço assim, ó, exemplo de um comentário. E aí, ó, vai ser barra, barra e o sinal de maior. Então, essa linha aqui, isso pode ser de uma linha ou em várias linhas, por exemplo, assim, não tem problema nenhum. Isso tudo que, nesse caso, está sendo apresentado como verde, são comentários e eles não vão fazer efeito nenhum. Olha lá, tá vendo? Não aparece, não faz nada. O CSS está funcionando, isso daqui também não impacta no CSS, porque aqui é um comentário. Só que aqui nós estamos dentro de uma codificação HTML e aqui nós estamos tendo codificação CSS. Por isso que a forma de começar e finalizar o comentário, elas são diferentes, né? Cada
linguagem tem a sua estratégia de comentários. Então esse é o seletor universal. Depois nós temos, vamos colocar aqui, ó, o seletor de tag. Como é que ele funciona? É a tag. Então eu ponho assim, ó, buddy, abro e fecho. Muito bem. E aqui dentro, o que nós vamos colocar? As propriedades e seus valores que serão aplicados em todo o buddy. Então, por exemplo, como a gente tinha feito, background color, dois pontos, eu tinha colocado red, né? Vamos por blue agora, só para a gente dar uma mudada. Onde que isso vai ser aplicado? Em todas as tags buddy, mas só tem uma, então ela vai ser aplicada na tag buddy. Olha lá, background color blue, deu certo, né? E assim por diante, outras propriedades que nós poderíamos colocar. Um outro exemplo aqui, ó, a gente poderia colocar um seletor de tag, no caso aqui, deixa eu só complementar esse exemplo, esse é o seletor de tag usado no buddy. Aí eu vou colocar um seletor de tag utilizado, por exemplo, no H1. O que vai acontecer? Todos os H1s, então eu ponho H1, abre e fecha chaves, todos os H1s vão esse estilo, esse efeito visual. Então, por exemplo, color, dois pontos, colocamos azul fundo, né? Yellow, e a gente está trabalhando com o nome da cor. Olha lá, perceba que os dois ficaram amarelos e o parágrafo não recebeu. Por isso que é chamado folha de estilos em cascata, CSS, já traduzindo para o português, folha de estilos em cascata. Mas se eu quiser, vamos pensar aqui, ó, antes de falar dos outros tipos de seletores. Vamos colocar aqui, ó, um seletor de tag para a tag P. Então, por exemplo, P abre e fecha o que tiver aqui dentro. O que a gente pode colocar aqui dentro do P? Só para exemplificar, vamos colocar aqui o background color de todo o parágrafo vai ser branco. Então, white. Então, os títulos H1 terão cor do texto amarelas e os parágrafos terão cor do fundo brancas. Não vai ficar nada bonito, mas olha lá o que aconteceu. É isso aí. Tá? Bom, utilizamos então o seletor universal, seletor de tag. Perceba que isso está tudo dentro do mesmo arquivo, por isso que se chama CSS interno. Agora a gente pode pegar e individualizar essa tag aqui. Ó. A gente pode falar que essa tag é identificada por um ID, mas esse ID tem que ser único. Então, por exemplo, título principal. Eu não posso pôr espaço no nome do ID. Não posso pôr espaço. Por exemplo, título, espaço, principal. Senão se transformam em dois valores. Né? E aí, ó, então, só esse ID, só esse H1 é identificado por título principal. No código inteiro HTML não pode ter H1, P, seja lá o que for, não pode ter outro ID chamado título principal. Como é que a gente faz então? Nós vamos aplicar agora um seletor de ID, tá? E aí cada ID vai ter o seu. Então como é que a gente faz isso? Assim, ó, hashtag, como é que se chama o nosso ID, título principal, e eu venho aqui, ó, então, hashtag ou cerquilha, título principal. Abriu, fechou. E o que eu colocar aqui vai ser aplicado só naquele. Então, vamos lá, vamos fazer vamos dar um background color. Então, vamos colocar esse daqui de red, vai ficar feio toda a vida, né? Mas, olha lá o que aconteceu. Só esse H1 aqui ficou com background color red. E agora, exemplificando, ID, o título, por exemplo, secundário. Fechei, cuidado com as aspas, né, para não ter problema com isso. Vamos lá embaixo e agora nós vamos colocar um outro seletor de ID.
Como é que ele se chama? Título secundário, só que tem que ser identificado pela cerquilha ou hashtag, abriu, fechou chaves, e aqui a gente põe um outro background color, que é, por exemplo, background color green. Salvamos, atualizamos, então tá lá, verde. Então a gente consegue individualizar. Seria mais ou menos a mesma coisa que colocar o CSS embutido. Mais ou menos, né? Então dentro do interno a gente consegue individualizar, a gente consegue embutir. E aí, vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar aqui alguns parágrafos só para a gente poder exemplificar o outro tipo. Então, esse é o exemplo de exemplo de um parágrafo, vamos chamar aqui ó, de 1, só para exemplificar, 2, 3, 4 e 5. Tá? Bom, então eu quero fazer o seguinte, ó, nós já fizemos um seletor de tag, quer dizer que todo parágrafo vai ter uma cor de fundo branca. É esse efeito branco aqui, ó. Aí eu quero fazer o seguinte, ó. São 5, né? Eu quero que os dois primeiros tenham um efeito, os dois primeiros. Então esses dois primeiros, eles vão fazer parte de uma classe. E aqui eu dou um nome para a classe, né? Um nome qualquer, tem que ser único. Então, parágrafos. Então vou até fazer o seguinte, ó. Os parágrafos pares e ímpares. Então aí aqui vai ser um parágrafo. É o primeiro parágrafo. Esse é um parágrafo par. Ele faz parte da... Par não, desculpe, ímpar, né? É o primeiro. Então, ó. Esse parágrafo faz parte da classe parágrafo ímpar. Esse é o segundo. O terceiro também faz parte. E o quinto também faz parte. Então agora criamos uma classe. O ID é único. A classe, ela pode se repetir. Então nós temos agora uma classe chamada parágrafo ímpar. Então a gente vem aqui e nós vamos ter um seletor de classe. No caso, qual que é a classe? Deixa eu pegar o nome dela lá em cima. Ela se chama parágrafo ímpar. Parágrafo ímpar. Comentário. E como é que a gente faz? É o ponto. Então você vem aqui e põe ponto, parágrafo ímpar, e aqui. Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Em todos os parágrafos a gente colocou uma cor de fundo, né? Vamos colocar um tipo de letra diferente, ó. Font family. Vamos colocar aqui, ó, Verdana. E font size. Eu nem sei se isso vai ter um tamanho grandão e a gente vai conseguir ver o efeito. Ó. Então, só nos parágrafos que são ímpares. Olha lá. Tá vendo? Então, todos fazem parte do P. O P tem background color white, branco. Mas os ímpares, ó, esse, o primeiro, o terceiro e o quinto, a gente utilizou um determinado tipo de estilo. No caso, alteramos. Vamos diminuir esse 30, que ele ficou muito grande. Vamos colocar aqui, ó, 18. Só por exemplo, só para a gente ver, senão confunde, né? O tamanho confunde com H1. Olha lá. Ele ficou um pouquinho maior que o outro. A gente diminui o outro só para dar um destaque. Tá? Então é assim que a gente consegue usar um seletor de classe. E aí, para a gente concluir o nosso exemplo, esses dois de baixo, o 2 e o 4, eles farão parte do grupo, ou melhor, da classe parágrafo. Aqui escrevi errado, hein? Ó, parágrafo e parágrafo. Então eu vou ter que corrigir lá embaixo também, agora que eu percebi. Então deixa eu chegar aqui, ó, parágrafo e parágrafo, senão não vai dar certo. Então vamos lá de novo, ó, parágrafo, par. Então esse faz parte da parágrafo par e esse aqui também. Salvamos. Então, vamos lá. Seletor de classe. Qual que é o nome da classe? Copiei até demais lá, né? Na hora de copiar e colar. Parágrafo par. Fecho o comentário. Ponto o nome da classe. Parágrafo par. Abre e fecha. Tarará. Só para a gente ver funcionar aqui, ó. Vamos pegar esses mesmos e alterar os valores. Então ele vai ser
times, vamos arriscar não, vamos colocar o Arial, senão depois a gente pega os nomes e vamos colocar aqui um tamanho bem pequenininho, 10. A gente tem que consultar as fontes, as famílias das fontes que são comuns e que a gente pode usar sem problema. Olha lá, atualizou, está feito. Tá? Então, dessa forma, a gente fez uma recordação. Já estamos com 25 minutos nessa videoaula, não gostaria de fazer tão longa, mas é importante a gente fazer essa recordação. De um estilo interno, né? Interno, ou seja, ele está no mesmo arquivo, mas ele não é embutido. Tá, mas pensemos que nós podemos ter vários arquivos PHP ou vários arquivos HTML e todos eles vão utilizar esse mesmo estilo. Então eu teria que copiar e colar isso em todos os arquivos. Quando nós fizermos qualquer alteração, inclusão de novos seletores ou alteração de propriedades do que já existe, dos valores das propriedades, nós teremos que copiar e colar em todos. Isso vai dar um trabalhão danado. Então a moçada que bolou isso daqui, o pessoal que bolou isso, pensou numa forma muito mais produtiva de fazer. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, recortei, não vai ficar aqui, vou lá na minha pasta, e aqui, ó, nós vamos começar até a organizar ainda mais os nossos códigos. Vou criar uma pasta chamada CSS. Dentro dessa pasta CSS, então vou criar um arquivo novo, e agora ele vai ser do tipo CSS, com codificação UTF-8. Vou colocar aquele código aqui, só que aí eu não utilizo as tags style e /style, porque aqui é só CSS, e vou dar um clique no salvar. Observe que já veio aqui embaixo, ó, Cascade Style Sheet File, arquivo de uma folha de estilos em cascata. Onde que ele vai ser salvo? Dentro da pasta CSS, e aí um nome para esse arquivo. E eu tenho por hábito chamar assim, ó, estilo, ou meu estilo, se quiser em inglês, meu estilo, né, assim, ou em inglês, my style. Aí fica ao critério de cada um, como vocês quiserem colocar, na medida que nós formos desenvolvendo. Tá? Eu vou chamar aqui, ó, de meu estilo. E dei um clique no salvar. Muito bem. Então, olha lá, meu estilo.css, lá na nossa pasta, dentro da pasta fontes, só o index, e dentro da pasta CSS, o arquivo meu estilo.css. Tá legal. Bom, se eu der um clique aqui no atualizar, não funcionou. Olha, ficou HTML puro. Porque eu preciso aqui no documento index.php, ou se fosse um arquivo HTML, eu preciso colocar uma instrução para dizer, olha, o CSS ele não está aqui, ele é externo. Então como é que a gente faz isso? A gente faz da seguinte forma. A gente abre aqui, né, link igual a style sheet href igual a e o nome do arquivo. Ó, o arquivo que nós construímos, ele se chama meu estilo.css. Tá, só que tem um porém. Ainda não vai funcionar. Então eu vou dar um clique aqui e vou atualizar, ainda não vai funcionar. Porque ele não está na mesma pasta. Peraí, um pouquinho que eu tirei da pasta lá. Deixa eu voltar aqui em manutenção. Ó, o index está na pasta fontes e o nosso arquivo meu estilo está na pasta CSS que está dentro de fontes. Então aqui o que a gente faz? A gente põe o nome da pasta barra CSS. Então link style sheet, né? href igual ao nome do arquivo. Vamos ver se vai dar tudo certo. Opa, não deu certo. Peraí que eu fiz alguma coisinha errada no link. Um arquivinho aqui aberto. Aqui eu cometi um pequeno engano. Link rel igual a style sheet href css.meu estilo. Acho que agora vai dar certo. Vamos ver aqui. Atualizou. Aí, perfeito. Deu certo. Tá? Então, essa instrução aqui, ó, ela indica que
nós estamos utilizando o arquivo meuestilo.css, que é uma folha de estilos. Isso poderia ser colocado aqui dentro do head, sem problema nenhum, e cai naquela situação que nós conversamos, né? Qual que você prefere? Quem quiser pode colocar aqui em cima, não tem problema nenhum. Eu tenho por hábito colocar aqui embaixo. Bom, dessa forma, né, se nós fizermos qualquer alteração aqui, por exemplo, olha como é que está a nossa página. Vamos só tirar esse vermelho, vamos colocar uma outra aqui, só para a gente ver funcionar. Então, o título principal, seletor de ID, ao invés de red, vamos pôr magenta. Magenta é uma outra cor também. Olha lá, aplicou. Né? Então, eu nem mexi aqui no index, mexi no estilo e ele aplicou. Tá legal? Bom, dessa forma a gente fez uma videoaula um pouquinho longa, uma revisão sobre o CSS interno, embutido e interno, explicamos o CS externo, e isso era necessário para a gente começar a construir o nosso front-end. O que nós vamos fazer agora? Começar do zero. Então eu já vou dar no meu index, vou salvar com ele vazio, tá? Eu vou até navegar, vou abrir novamente aqui o meu estilo, não vou nem fazer isso. Eu vou excluir isso daqui, porque aí durante a construção eu explico novamente para vocês. Eu vou deixar só o nosso index. Vamos jogar esse index fora também. A gente começa do zero na próxima videoaula a fazer o nosso projeto inteiro. Tá bom? Então a gente se encontra daqui a pouco e aí nós vamos construir, dar início ao front-end da nossa aplicação. Até já então.